penal, hoje, a presente ação hoje, ela não há justa causa, não há mais crime, há apenas um equívoco do tipo penal atribuído em 1941 para alcançar os fenômenos digitais contemporâneos, que a própria Constituição impede pelas garantias da legalidade, da taxatividade e da intervenção mínima. A presente ação constitucional, excelências, o presente habeas corpus, ele não é apenas cabível, ele é necessário. O processo penal ele não pode ser instrumento para atingir condutas que o legislador já expressamente regulou e legalizou, não pode ser mecanismo para deixar vivo um tipo penal que não se ajusta ao mundo digital, nem pode sobreviver quando falta tipicidade, justa causa e base mínima para persecução. Por essas razões, requer o reconhecimento do presente habeas corpus, a concessão dessa ordem para trancar a ação, a suspensão da imediata ação e de todas as medidas restritivas e a restituição dos bens e valores apreendidos. É como eu peço, excelências. Muito obrigada. Obrigado, doutora Micaela, desculpa. Conceda a palavra à doutora Roberta Coelho para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Obrigada, excelência, excelentíssimos desembargadores. Ementa, direito penal e processual penal, habeas corpus, lavagem de dinheiro, contravenção penal, jogos contra as relações, crimes contra as relações de consumo, divulgação de jogos de azar em redes sociais, sucedâneo recursal, inviabilidade de trancamento da ação penal, parecer pelo não conhecimento do right. Grato, doutora Roberta. Eu concedo a palavra à eminente relatora. Pois não, senhor presidente, inicialmente, eu parabenizo a doutora Micaela pela sua sustentação oral. Ela diz que é a terceira vez que sustenta nesta corte e louvo o seu esforço no sentido de obter do colegiado uma decisão favorável para o seu constituinte. No entanto, eu já adianto que o meu projeto de ementa, que será submetido à apreciação dos novos colegas, está em consonância com a manifestação da douta representante do Ministério Público. Dito isto, sem mais delongas, eu passo a leitura do meu projeto de ementa. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeiro, saber se a edição da Lei número 14.790 de 2023 caracterizou abolício crimes quanto à exploração de jogos online não autorizados, tornando atípica a conduta imputada. E dois, saber se é cabível, na via do habeas corpus, a liberação de valores bloqueados e a restituição de bens apreendidos. Razões de decidir. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de justa causa. A nova regulamentação das apostas de cota fixa não implica descriminalização da exploração de jogos, descriminalização da exploração de jogos sem autorização estatal. Permanece rígida a tipificação da exploração clandestina de jogos de azar nos termos do artigo 50 do Decreto-Lei número 3.688 de 1941. Aplica-se o Instituto da Continuidade Típico-Normativa. A Lei número 14.790 de 2023 condiciona a licitude da atividade ao cumprimento de requisitos técnicos, econômicos e fiscais, não conferindo autorização genérica à exploração da atividade. A prática à margem da regulamentação continua sendo penalmente relevante. A liberação de bens e valores não integra o objeto do habeas corpus, que se restringe à tutela da liberdade de locomoção. O exame de medidas patrimoniais demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do right constitucional. Dispositivo e tese.
habeas corpus não conhecido. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Helder. Como voto, desembargador Sérgio Parente. Acompanho, presidente. Grato, desembargador Sérgio. Com voto, desembargadora Ilna. Acompanho o relator integralmente. Grato, desembargadora Ilna. Vou à proclamação do resultado. Turma julgadora, de forma consensual, não conheceu da ordem impetrada nos termos do voto do eminente relator. Julgamento concluído. Doutora Micaela, seja sempre bem-vinda. Parabéns mais uma vez pela brilhante sustentação oral. Muito obrigada, excelências. Tenham uma boa tarde. Um abraço. Só para registro, item 5, habeas corpus 062-9999-33-2025, será julgado ao final, a pedido do impetrante. Item 7 já foi votado, item 8 também. Vamos ao item 9. Apregou para julgamento apelação crime 0098-723-85-2015, 806-0034, número 83 da pauta 44, de relatoria do desembargador Benedito Helder Afonso Biapina, apelante Davi Ramos Colares, advogado doutor Leonardo Gonçalves Santana Borges. Já visualiza aqui, doutor Leonardo. Consulta o doutor Leonardo e a doutora Roberta se dispensa a leitura do relatório. Sim. Doutor Leonardo? Também dispenso, excelência. Pois não. Então, doutor Leonardo, concedo-lhe a palavra pelo prazo de 15 minutos. Primeiramente, gostaria de saudar Vossa Excelência, presidente dessa segunda Câmara Criminal, e inclusive também pelo brilhante trabalho de Vossa Excelência durante muitos anos na vara da Fazenda Pública. Saudar também o relator, o desembargador Ibiapina e os demais presentes, a membra do Ministério Público, da Procuradoria de Justiça, Defensoria Pública, demais servidores, bem como os colegas advogados. Esse ponto de apelação, essa apelação que nós interpusemos, foi contra uma condenação por lesão corporal de natureza grave. Eu penso que o primeiro ponto que eu queria ressaltar para Vossas Excelências, eu sei que tem a questão, sim, do voto provisório, mas é a própria situação de que a vítima e o apelante têm o mesmo nome. Por que que eu estou logo ressaltando de plano esse primeiro ponto? Porque isso aí gera, em alguns momentos da sentença, alguma certa confusão. Fazendo essa ressalva e levando-se em consideração que a apelação no processo penal, tal qual o processo civil, devolve toda a matéria para o tribunal, e o ponto de apelação é atacar integralmente essa sentença, visando a sua reforma para absolvição ou diminuição de pena, eu vou começar com algumas considerações que a sentença simplesmente consignou, mas simplesmente declinou em sua fundamentação. O caso trata de que o senhor Davi, ora vítima, estava em uma festa onde também se encontrava o Daniel e a namorada dele, que são amigos do Davi, o ora apelante, que estou aqui representando, e ocorreu uma discussão entre o Daniel e o Davi, ora vítima. Por que essa discussão? Porque a suposta vítima esbarrou no Daniel, amigo do apelante, derramou bebida na namorada do Daniel e ainda quis partir para a agressão em cima do Daniel. Então, essa é a narrativa fática, embora não tenha tido, a gente tenha dispensado a relatório, mas é importante essa contextualização. Nós tivemos o quê? Nós tivemos 3 testemunhas de defesa oculares e uma testemunha de acusação ocular. As 3 testemunhas de defesa foram uníssonas, e eu peço vênia para Vossas Excelências para consignar que o resumo se encontra na página 236 da sentença,
em que as 3 testemunhas de defesa, Manuela Mesquita, conseguindo que a vítima passou esbarrando, que reagiu de forma agressiva, e a vítima ficava chamando Daniel para a briga. Primeira testemunha de defesa. Segunda testemunha de defesa, ainda na sentença, folha 236, Paulo Fernandes, que a vítima partiu para cima de Daniel e Davi, o ora apelante, viu ele ter partido, a suposta vítima ter partido para cima do amigo dele e deu um murro na vítima. Ou seja, legítima aqui a tese central da apelação, legítima defesa de terceiro. Isso aqui está consignado nos autos, foi ouvido sob contraditório e simplesmente foi ignorado pela sentença de primeiro grau. Mas a magistrada consignou em sua folha 236. E o Daniel Campos, a terceira testemunha de defesa, essa sim é a verdadeira vítima, colocou que o senhor Davi esbarrou nele, no Daniel Campos, e da namorada dele o puxou e foi agredi-lo. E que o apelante, o outro Davi, reagiu dando um murro na suposta vítima. Ou seja, o próprio Daniel afirma que ele foi o quê? Ele foi puxado e ficou de costas e a vítima veio para agredi-lo. Então, nós temos o quê? 3 testemunhas de defesa que foram unânimes e uníssonas em relação à iminência de agressão por parte da ora vítima, comportamento agressivo, que seria o comportamento da vítima, e que se não houvesse a intervenção do ora apelante, o senhor Daniel teria sido agredido. Então, esse é o primeiro ponto. E a magistrada consigna, no meu ver, de forma equivocada, nas razões de apelação nós consignamos, ela coloca o seguinte. Eu peço o magistrado, perdão, Francisco Wilton, perdão. Ele consignando o seguinte, que ambos não entraram em vias de fato e que a legítima defesa seria para repelir injusta agressão atual ou iminente. Vejam bem, se a narração dessas 3 testemunhas de defesa não tratar de agressão iminente, realmente não tem mais o que se consignar como agressão iminente. Então, eu penso que aqui fica muito claro que essa legítima defesa de terceiro tinha como norte uma agressão iminente. As testemunhas falaram, ele foi para a briga, ele foi para a agressão. E ainda consignou assim o magistrado, o réu agiu de maneira precipitada. Ora, precipitação é imprudência, é culpa. Então, não faria também sentido ter sido condenado por lesão corporal de natureza qualificada na modalidade dolosa. E diz que a conduta do réu foi totalmente desproporcional e desarrazoada. Como assim? Se as 3 testemunhas de defesa consignaram que o senhor Daniel ia ser agredido. Então, o primeiro ponto é pleitear pela absolvição, tendo em vista a legítima defesa de terceiro, nos termos do artigo 23, combinado com o artigo 25 do Código Penal. O segundo ponto que eu gostaria de consignar com vossas excelências é que na dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau considerou 3 circunstâncias desfavoráveis. A culpabilidade, porque ele diz que o juízo de reprovação foi maior porque teriam sido 2 socos na vítima, e isso é um fato controvertido nos autos, já que ora se narrou, as testemunhas de defesa narraram que foi um soco só, e a própria vítima, o senhor Davi, em juízo, fala que só recebeu um soco. Na polícia ele fala que foram 2, em juízo ele fala que foi um soco. Então, no mínimo, é um ponto controvertido que não pode ser objeto de negativação de pena para o ora apelante.
O segundo ponto, circunstâncias do crime, uma agressão ter sido numa festa. O Código de Processo Civil, que se usa de forma subsidiária para o processo penal, diz que os fatos notórios independem de prova. Por mais que seja triste afirmar, mas qualquer tipo de agressão, ela é mais comum acontecer, infelizmente, em um ambiente de festa do que num ambiente de trabalho. É raríssimo se analisar uma agressão ocorrendo em um ambiente de trabalho. Então, também deve ser afastado dessas circunstâncias do crime como desfavoráveis, porque realmente é um fato usual, eu não digo um fato comum, mas quando se tem uma agressão, normalmente é em algum ambiente mais festivo. É a realidade, partindo do pressuposto de que essa agressão não teria sido legítima defesa, o que ora se discorda. E o terceiro e último ponto são as consequências do crime. Essa, sim, para mim, é totalmente um bis e idem por ser elementar do crime. A suposta vítima ficou com uma cicatriz de 1,5 cm na boca, onde é escondido pela barba. E essa cicatriz foi levada para qualificar o crime, um crime que tem pena mínima de 3 meses a 1 ano, ele passou para 1 a 5 anos. E a pena final ficou em 3 anos. E o magistrado usa essa mesma qualificadora como circunstância judicial desfavorável nas consequências do crime. E aí, é claro que quando você tem uma elementar, e aí elementar da qualificadora, eventual deformidade permanente, você não pode utilizá-la como circunstância judicial desfavorável sob pena de bis e idem. E, por último, como Vossas Excelências têm a possibilidade de rever, porque a apelação devolve toda a matéria para o tribunal, tem-se também que o comportamento da vítima, se for analisar, levar de forma muito resoluta os testemunhos de defesa, o comportamento da suposta vítima foi totalmente agressivo. As 3 testemunhas de defesa disseram que ele estava chamando o senhor Daniel para a briga. Então, eu tenho que ou as testemunhas de defesa estão mentindo, ou é um fato totalmente desproporcional no comportamento da vítima. Então, pugnando, se não se acata a absolvição por legítima defesa de terceiro, seja atual ou iminente, que se afaste em todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis. E, por fim, ainda em relação à dosimetria da pena, somente para citar como precedente, eu peço venha para Vossas Excelências mais um precedente aqui da Segunda Câmara Criminal, da desembargadora Maria Ilna Lima Castro, apelação criminal 02224697 42024 806 0001, em que as 4 câmaras têm utilizado dessa forma, ou se aumenta a pena em 1/6 partindo da pena mínima, ou se aumenta da fração de 1/8 entre a mínima e a máxima. E o que o magistrado de primeiro grau fez? Ele pegou a pena, a fração de 1/6 e aplicou entre a mínima e a máxima, chegando ao patamar de condenação. Ele subiu aqui a condenação de 2 para a pena base de 2 para 5 anos, que, enfim, lesão corporal gravíssima, no caso. De 2 para 5 anos, por quê? Porque ele utilizou a fração de 1/6 entre a pena mínima, 2, e a pena máxima de 8 anos, sendo que as câmaras criminais aqui utilizam-se ou 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 de fração entre o intervalo da mínima e da máxima. Então, pugno também, caso Vossas Excelências entendam por não absolver o ora apelante na reforma de legítima defesa de terceiro e afastando as circunstâncias judiciais também, não entender que se diminua essa aplicação dessa fração ideal pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. É como ora a defesa se manifesta, deixando claro que todos esses pontos se encontram delimitadamente consignados na sentença ora apelada.
Obrigado, doutor Leonardo, parabéns pela brilhante sustentação. Eu concedo a palavra à doutora Roberta Coelho para o funcionamento da Procuradoria de Justiça. Obrigada, Excelência, excelentíssimos desembargadores. Ementa, apelação criminal, lesão corporal, absolvição, reconhecimento da legítima defesa putativa, inviabilidade, inexistência de comprovação da suposta agressão por parte da vítima, exclusão da qualificadora e desclassificação para lesão corporal simples, impossibilidade, deformidade permanente, comprovada por laudo pericial, dosimetria, primeira fase, pleito de redução da pena, inviabilidade, valoração adequada das circunstâncias judiciais, modificação da fração aplicada na exasperação da pena base, não acolhimento, utilização de fração de 1/6 para cada vetorial, aumento adequado e proporcional, parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso da defesa. Grato, doutora Roberta. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Benedito Helder. Boa noite, senhor presidente. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Leonardo Borges pela sua sustentação oral, que de maneira magistral procurou demonstrar merecer acolhimento desta Corte de Justiça, a apelação ora em julgamento. No entanto, eu já adianto que o meu projeto de ementa, que vem vazado em 19 laudas, onde o nobre causídico poderá depois conferir o inteiro teor, o conteúdo, todo o conteúdo da decisão que eu submeto à apreciação de Vossa Excelência. E eu vou direto aqui ao projeto de ementa, mas antes eu gostaria somente pedir a paciência dos meus colegas para ler uma parte aqui do trecho do projeto de uma testemunha ocular chamado Eduardo Saraiva. Ele disse o seguinte: que estava voltando do banheiro junto com a vítima quando esbarraram no Davi, e então o acusado deu 2 murros no Davi, que a vítima foi lesionada no lábio superior. Foi uma lesão bem profunda, não foi uma escoriação, foi um ferimento. O lábio dele abriu até perto do nariz. A boca ficou solta. Ele foi ao cirurgião plástico. Ele não saía de casa, porque estava com muito receio de pegar sol e ficar com a cicatriz muito feia. Compartiu o lábio, não volta como era antes. E ele se sente constrangido. Então, aqui foi uma deformidade permanente. Só isso aí é o suficiente para se dar toda a credibilidade, confirmação à sentença prolatada no primeiro grau. Dito isto, eu passo a questão em discussão. Há 3 questões em discussão. Primeiro, saber se a conduta do apelante pode ser amparada pela excludente de legítima defesa putativa. 2, saber se a lesão sofrida pela vítima configura deformidade permanente capaz de caracterizar a qualificadora do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. E 3, verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença. Razões de decidir. A legítima defesa putativa exige prova de que o agente agiu para repelir injusta e iminente agressão, ainda que imaginária, e que, para tanto, usou moderadamente dos meios necessários. Dito de outro modo, a tese de legítima defesa putativa só deve ser acolhida quando restar evidenciado, de plano, a ocorrência de erro excusável
além da moderação dos meios para repelir a injusta agressão virtual. No caso dos autos, não restou demonstrado que o contexto fático em que estavam inseridos o acusado e a vítima possibilitava a imaginação de injusta e iminente agressão por parte do ofendido, apta a justificar a conduta do réu. Outro sim, revela-se manifestamente desproporcional o meio utilizado pelo acusado. Diante do não preenchimento dos requisitos, afasta-se a tese de legítima defesa putativa. O laudo pericial e os depoimentos testemunhais comprovam a existência de deformidade permanente no lábio superior da vítima, decorrente diretamente da agressão, o que confirma a subsunção ao artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Mantém-se as circunstâncias judiciais negativadas, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, mas reduz-se a pena base em observância ao critério proporcional de 1/8 entre as penas mínima e máxima, fixando-a em 4 anos e 3 meses de reclusão. Dispositivo e tese: apelação criminal conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena definitiva para 4 anos e 3 meses de reclusão. É como eu voto, senhor presidente. Graças, desembargador Helder, com voto, desembargador Sérgio Parente. Acompanho, presidente. Mantenho o voto proferido. Graças, desembargador Sérgio, com voto, desembargadora Ilna. Acompanho o relator integralmente. Grato, desembargadora Ilna, proclamo o resultado. A turma julgadora, sem divergência de votos, conheceu do recurso para conferir-lhe parcial provimento nos termos do voto do eminente relator. Julgamento concluído. Doutor Leonardo Borges, mais uma vez, parabéns pela brilhante sustentação. Obrigado, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Item 10, julgado. Item 11, julgado. Vamos ao item 12. Pregou para julgamento apelação crime 000-1349-95, 2014-806-0069, número 64 da pauta 44, relatoria também desembargador Benedito Helder Afonso Biapina. Apelante Tiago Frota Gregório, advogada a doutora Maria Viviane de Vasconcelos. Já visualiza aqui a doutora Viviane, duas boas-vindas. Consulta a doutora Viviane, a doutora Roberta, se me dispensa da leitura do relator. Se dispensa o relator da leitura do relator? Sim. Sim, excelência. Então, doutora Viviane, concedo-lhe a palavra pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Certo. Boa tarde, quase boa noite aos nobres desembargadores, ao presidente desta douta Câmara, bem como ao relator desta apelação, na pessoa das quais eu saúdo todos que estão presentes, meus colegas advogados que estão em sessão e também presentes, eventuais da Justiça, representantes do Ministério Público, bem como da Defensoria Pública. Vou tentar ser bem objetiva, quero pedir desculpas aqui que eu estou com problema de conexão e o fundo do meu celular está rosa, mas, além disso, eu não consegui tirar nem mudar e também não consegui entrar pelo computador. No entanto, venho de forma virtual a esta tribuna na tarde de hoje para defender o direito de Tiago Frota Gregório. Tiago Frota Gregório, ele foi condenado, primeiramente, ele foi condenado primeira vez que ele foi submetido ao tribunal do júri, ele foi condenado na comarca de Coreaú. No entanto, à época da condenação do mesmo, o Ministério Público recorreu e aconteceu que o júri que foi realizado na comarca de Coreaú, ele foi
anulado. Então, ele foi submetido pela segunda vez ao Tribunal do Júri na comarca de Sobral. Minha fala se dirige apenas à legalidade da dosimetria e as consequências jurídicas derivadas dela. Não questiono a soberania do Conselho da Sentença. Ao contrário, eu busco fazer valer aquilo que os jurados reconheceram, a ausência de qualificadoras e a presença inequívoca da causa privilegiadora do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Esta corte não está diante de um ataque ao veredito popular, mas sim diante da necessidade de corrigir a resposta penal que se divorciou da prova, da fundamentação e da jurisprudência consolidada sobre os fatos do júri. Excelências, no plenário do júri, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria e rejeitaram a absolvição por legítima defesa, afastaram as qualificadoras submetidas a julgamento, tendo restado prejudicado o motivo fútil e rejeitada a traição. Reconheceram também o privilégio do homicídio sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, provocação da vítima. Este contexto não é uma construção retórica da defesa, está expresso nas respostas ao questionário e na fundamentação da sentença. A narrativa do plenário foi clara. O caso nasce de desavenças prévias envolvendo vítima e o pai do acusado. O fato ocorreu em Bar, no fim de tarde, e o Conselho de Sentença acolheu a versão de que o agente reagiu mediante após injusta provocação e dominado por violenta emoção. A sentença, ao registrar que essa desavença guardaria relação com bebedeira, não afastou o reconhecimento do privilégio pelo júri. A causa de diminuição de pena foi acolhida de forma expressiva e vinculante. Na dosimetria, o magistrado examinou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade não foi reputada elevada. Antecedentes não foram valorados. A execução penal aponta nos autos não tinha notícia de trânsito e julgado e, por isso, foi desconsiderada. Luta social e personalidade foram neutras. Os motivos foram neutros, as consequências foram neutras, porque não ultrapassaram o que já é inerente ao tipo. As circunstâncias de eventual recurso que impossibilitasse a defesa da vítima não foi utilizada, porque foi afastada pelos jurados. Restou apenas um único elemento, tido como desfavorável, o modo de execução no local, do horário e fato. Primeira tese. A pena base foi majorada por fundamento genérico. Excelências, a pena foi elevada de 6 para 7 anos em razão de um único elemento. A sentença afirmou que o crime ocorreu em Bar por volta das 16 horas, expondo terceiros a risco e com potencial de pânico social. Não houve indicação de vítimas colaterais, tumulto, lesões adicionais, correria ou qualquer fato concreto que demonstrasse excepcionalidade. O acréscimo se baseou apenas em abstrações. A jurisprudência é cristalina. O Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus 385/220, no Espírito Santo, reconheceu que as circunstâncias judicial só podem ser valoradas negativamente com base em fatos objetivos que ultrapassem o tipo penal. Afirmações vagas ou intrínsecas ao crime não servem para exasperar a pena base. O mesmo tribunal, no agravo regimental 721441 do Pará, rejeitou a utilização de expressões genéricas sobre risco social ou impacto na comunidade como fundamento para aumentar a pena base. A individualização existe lastro fático e concreto. Excelências,
Aqui não há nenhum dado concreto, apenas a referência ao ambiente e ao horário. Essa fundamentação não satisfaz o dever constitucional do artigo 93, inciso 9º, não demonstra gravidade específica, não descreve efeito extraordinário e não revela circunstâncias que transcendam a estrutura típica do homicídio. A correção necessária é simples e técnica. Deve ser restabelecida a pena base, no mínimo legal, do artigo 121, ou seja, 6 anos. A segunda tese, excelências, é um ponto decisivo. O privilégio foi reconhecido pelo júri, a lei autoriza a redução de 1/6 a 1/3. A sentença aplicou a fração mínima. A justificação foi apenas: as desavenças seriam relativas à bebedeira. Não houve exame na intensidade da emoção, não houve exame no grau de provocação, não houve análise no contexto subjetivo que permeou o caso. A decisão ignorou os fatores que compõem a própria natureza do privilégio. O Superior Tribunal de Justiça, no recurso 1274-563, do Mato Grosso, estabeleceu regra objetiva. Se as instâncias ordinárias não apontam elementos concretos que justifiquem afastar a fração máxima, deve-se aplicar o redutor de 1/3. No caso, as razões do juiz foram genéricas e exteriores ao conteúdo da emoção. O STJ afirmou expressamente que é ilegal a fixação da fração intermediária ou mínima quando não há demonstração concreta. O mesmo tribunal consolidou a explicação conceitual do habeas corpus 217.396 do Mato Grosso do Sul. A Corte diferenciou o elemento subjetivo do privilégio da culpabilidade em sentido amplo. A fração deve ser definida com base no grau da provocação, relevância moral do motivo e a intensidade da emoção. Quando a sentença não enfrenta esses elementos, a escolha é arbitrária. No presente caso, nada disso foi enfrentado. Os jurados afirmaram domínio de violenta emoção logo após injusta provocação. Não há justificativa explícita para negar a fração máxima. A correção da fração de 1/6 para 1/3 é medida de rigor técnico e de respeito ao próprio veredicto soberano. Aplicada a redução de 1/3 sobre pena intermediária de 6 anos, o resultado normativo é pena definitiva de 4 anos de reclusão. A terceira tese, última, é em relação ao regime inicial. Não encontra amparo legal, nem na motivação. Excelência, a pena definitiva foi fixada em 5 anos. Não houve agravantes, houve apenas uma vetorial genérica e sem lastro. A regra do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B, é clara. Penas superiores a 4 anos e até 8 anos, diante de circunstâncias majoritariamente favoráveis, conduzem ao regime semiaberto. O regime fechado é exceção. O STF, nas súmulas 718 e 719, afirmou que a gravidade abstrata ou mera opinião do julgador não autorizam regime mais severo. O regime mais gravoso exige fundamentação qualitativa robusta. Não há tal fundamentação no caso. A sentença repetiu a mesma abstração usada para elevar a pena base. Local público, horário vespertino, exposição a terceiro. A circunstância é a mesma. Usá-la 2 vezes viola a coerência da individualização. Com pena de 5 anos, com circunstâncias predominantemente neutras e com privilégio reconhecido, o regime fechado é ilegítimo, por ausência de motivação concreta. Tiago permaneceu preso provisoriamente por 2 anos e 3 meses. O artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal determina que o juiz sentenciante deve computar o tempo da prisão para a fixação do regime inicial. Não é faculdade, é um comando normativo. O STJ, no HC 357-440 de São Paulo e no HC 381-997 de São Paulo, afirmou que a detração deve ser considerada no momento da sentença, especialmente quando tem potencial de alterar o regime. Só é tolerável a omissão quando o abatimento não modifica o regime, que não é o caso. Não há divergência quanto ao tema.
1068 no STF. O júri autoriza a execução provisória, mas a execução provisória não permite cumprimento em regime legal. A execução é imediata no regime juridicamente correto. Se o regime é corrigido, a execução deve se ajustar imediatamente ao regime fixado. Se houver déficit de vagas, aplica-se a súmula vinculante 56. Já aqui, para a conclusão, excelências, os jurados reconheceram humanidade no fato. A sentença devolveu abstração. A primeira fase está contaminada por fundamentação genérica. O privilégio foi limitado, sem exame dos critérios legais. O regime fechado não se sustenta. A detração foi ignorada. Este caso não exige coragem, existe técnica. A correção é jurídica, proporcional e coerente com o que foi decidido em plenário. Requeremos o restabelecimento da pena base ao mínimo legal. Requeremos a aplicação da fração máxima de 1/3 ao privilégio e requeremos a fixação do regime adequado, ao menos semiaberto, e a consideração imediata da detração para a adequação real da execução, qual seja o aberto. Muito obrigada, excelências. Grato, doutora Viviane Vasconcelos. Conceda a palavra à doutora Roberta Coelho para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Obrigada, excelência. Ementa penal e processo penal. Apelação criminal. Homicídio privilegiado. Artigo 121, caput e parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro. Pleito de reforma da pena base. Rejeição. Vetor de circunstâncias do crime que foi devidamente fundamentada ante as peculiaridades e particularidades do delito. Crime praticado em local público, um bar, submetendo os frequentadores a risco e demonstrando ousadia do acusado, patamar de acréscimo que foi devidamente fundamentado e não se apresenta como desproporcional, precedentes do TJCE. Pleito de aplicação da minorante de homicídio privilegiado no patamar máximo, rejeição. Fração mínima fixada com base nas particularidades do delito, eventual violenta emoção que já havia arrefecido o suficiente para evitar a aplicação da fração máxima, precedente do STJ. Pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, impossibilidade, regime fechado, fixado com base na existência de vetorial desfavorável, possibilidade, inteligência do artigo 33, parágrafo 3 do Código Penal Brasileiro, precedente do TJCE. Pleito de detração da pena, improvimento. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento é apenas para definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Futura discussão sobre detração a ser realizada pelo juízo da execução penal. Artigo 66, inciso 3, letra C da Lei de Execução Penal. Manifestação pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso. Grato, doutora Roberta. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu parabenizo a doutora Viviane pela sua brilhante sustentação. Realmente honrou a classe que pertence à nobre classe dos advogados. Excelência, eu vou direto aqui ao meu projeto de ementa, considerando que o projeto de ementa está autoexplicativo, e mesmo que assim não seja, todos os questionamentos levantados pela nobre causídica estão devidamente analisados e decididos no corpo do projeto de ementa que eu submeto à apreciação de Vossa Excelência. Questão em discussão. Há 4 questões em discussão. Primeiro, verificar a regularidade da fixação da pena base
acima do mínimo legal. 2. Avaliar a adequação da fração de redução do privilégio. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. 3. Analisar o cabimento da detração penal para fim de modificação do regime inicial. E 4. Examinar a competência para a realização da audiência admonitória e expedição de guia de execução provisória. Razões de decidir. A exasperação da pena base foi devidamente fundamentada na negativação da vetorial circunstância do crime, diante da prática do delito, em local público e horário de circulação de pessoas que correram do local, expondo, portanto, terceiros a risco, sendo legítima a majoração da reprimenda basilar em 1/6, sob a pena mínima. Mantém-se a aplicação da fração mínima 1/6 para minorante do homicídio privilegiado, uma vez que a reação do acusado foi desproporcional à provocação e decorrente de desavenças banais, não caracterizando domínio intenso de violenta emoção. O regime inicial fechado foi corretamente fixado com base na existência de circunstância judicial desfavorável, conforme artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. A detração penal e a audiência admonitória são matérias afetas ao juiz da execução, não cabendo apreciação por esta instância. A execução provisória é cabível nos termos do artigo 492, inciso 1, letra E, do Código de Processo Penal e tema 1068 do STF. Por outro lado, cabe determinar ao magistrado da COR o cumprimento do despacho de folhas 899, com a consequente expedição da guia provisória de execução de pena, independentemente de trânsito em julgado. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, tão somente para determinar ao juiz ordinário, em caráter de urgência, que expeça guia de recolhimento provisório de execução de pena, independentemente de trânsito em julgado. É como eu voto, senhor presidente. Grato, desembargador Helder. Vota o desembargador Sérgio Parente. Mantenho o voto proferido, presidente. Acompanha. Grato. Como vota a desembargadora Ilna? Acompanho o voto do relator. Grato, desembargadora Ilna. Proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso para conferir-lhe parcial provimento na extensão conhecida, nos termos do voto do eminente relator. Julgamento exaurido. Doutora Visbiane Vasconcelos, parabéns mais uma vez pela brilhante sustentação. Satisfação tê-la. Colegas, nós vamos suspender a sessão por 5 minutos, tá? E aí nós retornaremos ao item 5 e em seguida ao item 13, que são os dois processos em que a desembargadora Ilna participa, ela está doente, nós vamos dar prioridade nos processos em que ela tem participação, seja como relatora, seja como membra da trinca julgadora. Então, sessão suspensa por 5 minutos.
Ah, chegou? Pronto. Vamos dar reinício à sessão. Hã? É porque o Kid você não participa. Vamos apregoar o item 5, habeas corpus 062-9999-33-2025, número 28, do roteiro de relatoria desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, impetrante o doutor Romaim Mendes Rodrigues Ferreira. É Romaim mesmo ou é Romaim? Romaim, excelência. Romaim, pois não, doutor Romaim. Romaim, seja bem-vindo. Paciente Francisco Breno Pereira Cruz. Consulta ao doutor Romaim e a doutora Roberta Coelho, se dispensa a leitura do relatório. Sim. Sim, excelência. Então, doutor Romaim, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Muito obrigado, excelência. Cumprimentando a colega da Câmara Criminal, a pessoa de Vossa Excelência, cumprimentando também a eminente desembargadora relatora, cumprimentando os desembargadores componentes desta íntegra Câmara Criminal. Cumprimentando também a eminente representante do Ministério Público do Estado do Ceará, doutora Ana Amélia, colegas, advogados, todos presentes. Excelência, o habeas corpus que petramos, ele visa o salvo-conduto para Francisco Breno, uma vez que, sendo bem objetivo, não que o assunto não seja importante, mas que a objetividade ela já vai falar da sensibilidade e também da desnecessidade de manter-se esse mandado de prisão em vigência. Assim entendemos. Pois bem, Francisco Breno, ele é o único réu de 4 réus que ainda se encontra com mandado de prisão em aberto. Os demais foram capturados, foram postos em liberdade, só que Francisco Breno, ele não foi capturado. Poderíamos dizer que não foi capturado porque é uma pessoa do agro, conhece a mata. Na oportunidade que a polícia foi buscar cumprir o mandado de prisão, ele não se encontrava em casa e, a partir desse dia, se manteve acuado, sem poder trabalhar, sem poder viver normalmente. E, por outro lado, nos procurou, indicando também com isso que ele quer resolver a situação, que ele está à disposição da justiça, que ele está buscando cooperar com o poder jurisdicional, certo? Nada obstante, nós podemos ver que nas informações prestadas pelo douto juízo criminal da comarca de Itapipoca, nós vimos que foi destacado que Breno se encontra, pois inclusive permanece foragido. É importante, é interessante a gente entender que ele não foi capturado e fugiu. Foi expedido o mandado de prisão contra ele e não foi cumprido. Este jovem que está sendo acusado de ter participado desse homicídio, um homicídio que se deu, segundo as investigações, inclusive constam aqui nas informações prestadas pelo doutor juízo, a acusação é de que 2 homens teriam alvejado a tiros uma pessoa por causa de dívida de material de construção. Podemos ver nas folhas 432, lá nas informações prestadas. Então, a gente vê 4 acusados e executantes, não sei que eu esteja enganado, mas executantes teriam sido 2 homens em 2 motos. Assim é como consta. Isso. 2 homens em 2 motos teriam adentrado a este estabelecimento. Pois bem, excelências,
ainda não temos uma visualização clara, ainda não temos indícios de autoria que possam indicar concretamente para a pessoa de Breno, certo? Ou seja, vemos que nesse contexto também não existem elementos concretos para manter a prisão dele. Além de a gente ter suplicado a questão do constrangimento ilegal, que a gente não tinha acessado ao processo, depois que entramos com o habeas corpus, foi determinado de modo sereno por esta eminente desembargadora relatora, que o doutor juiz concedesse acesso ao processo, certo? E por mais que a gente tenha argumentado esse primeiro ponto do constrangimento ilegal, mas o outro ponto é da desnecessidade da prisão. Justamente porque Francisco Breno está demonstrando que ele quer responder ao processo, que ele quer cooperar com a justiça. E, por outro lado, Francisco Breno, ele também não demonstra nenhuma periculosidade em concreto, não apresenta de forma concreta e atual risco à ordem pública. Esta é a nossa manifestação, agradecendo o espaço que, de forma sempre polida, é nos concedido. Obrigado, doutor Romain. Concedo a palavra à doutora Roberta Coelho para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Obrigada, Excelência. Excelentíssimos desembargadores, ementa habeas corpus com pedido liminar, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, liminar indeferida, cerceamento de defesa por violação à súmula vinculante número 14, inocorrência, acesso garantido aos elementos documentados no inquérito policial, alegação de ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, decisão satisfatoriamente fundamentada, verificados elementos concretos a embasar o fumus commissis delicti e o periculum libertatis, necessidade do cárcere para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, réu foragido, insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, parecer pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem. Grato, doutora Roberta. Com a palavra, a eminente relatora, a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. O microfone está desligado, desembargadora Ilna. Peço licença a todos, tá bom? Agora sim. Peço licença a todos para realizar a leitura do trecho negritado do projeto de emenda. Habeas corpus penal e processual penal. Homicídio qualificado, prisão preventiva. A alegação de cerceamento de defesa. Negativo de acesso aos autos. Decisão devidamente fundamentada. Risco de esvaziamento das investigações. Ausência de afronta à súmula vinculante 14 do STF. Diligência dependentes de cumprimento em relação a terceiro. O microfone desligou de novo, desembargadora Ilna. Necessidade, pronto. Pronto. Necessidade de resguardar as investigações. Disponibilização de documentos pela autoridade impetrada relacionados ao paciente.
Fundamentação idônea do decreto prisional. Não acolhimento. Decisão indevidamente fundamentada. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de garantia da ordem. Riscos de autoria e materialidade. Risco de reiteração delitiva. Súmula 52 do TJ Ceará. Suplicante que responde a outra ação penal pela prática de homicídio, periculosidade específica. Do excesso de prazo na formação da culpa. Não acolhimento. Marcha processual regular, súmula número 15 do TJ Ceará. Pluralidade de réus, constrangimento ilegal não evidenciado. Da aplicabilidade, da aplicação de medidas cautelares diversas, insuficiência e aplicabilidade. Ordem conhecida e denegada. Como voto, presidente? Como voto? Grato, desembargadora Ilna. Eu ratifico o voto provisório no sentido de acompanhar a relatoria. Como vota o desembargador Benedito Helder? Pois não, senhor presidente, eu também confirmo o voto provisório já lançado para o fim de acompanhar sua excelência, a desembargadora Ilna. Obrigado, desembargador Benedito Helder. Sigo para a proclamação do resultado. Colegiado por unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem impetrada nos termos do voto da insigne relatora. Juramento concluído. Doutor Romain, parabéns pela sustentação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, excelência. Vamos ao item 13, que é o último processo em que a desembargadora Ilna participa. Apregou para julgamento a apelação crime 0200-675-03, 2025-8060117, número 92, da pauta 44, relatoria do nosso querido desembargador Benedito Helder Afonso Biapina, apelante AADL, advogado doutor Alain Gardan Fernandes de Souza. Já visualiza aqui o doutor Arlan. Consulta o doutor Alain e a doutora Roberta se dispensa a leitura do relatório. Sim. Dispensa, excelência. Pois não. Então, doutor Alain, com a palavra, vossa excelência, pelo prazo de 15 minutos. Obrigado, excelência. Inicialmente, gostaria de cumprimentar e saudar o excelentíssimo desembargador Eduardo Escossa Fava, presidente desta segunda Câmara Criminal, na pessoa de quem eu saúdo os demais eméritos desembargadores que compõem esta colenda Câmara. Gostaria de cumprimentar de forma especial o desembargador relator, Benedito Helder Afonso Biapina, a quem eu tive a satisfação de conhecer na data de ontem, quando fui ao seu gabinete entregar os memoriais dessa apelação. Cumprimento a douta representante do Ministério Público, o ilustre representante da Defensoria Pública, caros colegas advogados e advogadas presentes em online. Gostaria de cumprimentar os serventuários da Justiça, a Força Policial aí presente. Cumprimento as demais presentes e os internautas. Desejo a todos um bom início de noite, que a tarde já se foi. Gostaria, de início, de, em síntese, demonstrar o quão pesada foi a sentença que ora se apela. O apelante, atualmente, com 71 anos de idade, foi condenado a uma pena total de 22 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, sem o direito de recorrer em liberdade. O apelante foi condenado pelos delitos previstos no artigo 217-A e pelo delito previsto no artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. Somente em relação ao delito do crime 217-A, o apelante recebeu uma pena de 19 anos, 11 meses e 22 dias. Excelências,
Como impõe o devido processo legal, eu gostaria de sustentar, iniciando a questão que é relacionada à prejudicial de mérito, relacionada à prescrição da pretensão punitiva, que impede por si só o prosseguimento válido desta ação penal. Excelências, a acusação aponta que o delito do artigo 217-A teria ocorrido em 2015. Apenas isso. Não há mês, não há dia, não há período aproximado, não há testemunha ocular, não há documento, não há laudo, não há perícia, não há qualquer marco concreto que permita o julgador fixar a data em que o crime teria supostamente ocorrido. A sentença recebe essa imprecisão. O processo inteiro reconhece essa imprecisão. E sabemos que, não havendo certeza sobre a data do fato, a dúvida deve favorecer o réu. Isso é um princípio estruturante do processo penal. Os tribunais superiores firmaram o entendimento de que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer grau de jurisdição e deve prevalecer diante de qualquer dúvida objetiva sobre o marco inicial. Aqui, excelências, eu gostaria de citar uma pequena cronologia dos fatos para melhor situá-los. O suposto crime do artigo 217-A teria ocorrido no ano de 2015. A denúncia sobre o fato somente foi recebida no final do mês de abril do ano de 2025, passados 10 anos entre a data do suposto crime e o recebimento da denúncia. O réu, na data da sentença, tinha 70 anos de idade. A pena máxima em abstrato para o artigo 217-A é de 15 anos e, portanto, prescreve em 20. A prescrição, nesse caso, deve ser contada do dia em que o crime se consumou. O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, porque, na data da sentença, o agente era maior de 70 anos. Neste sentido, conclui-se que, na data da sentença, em relação ao crime do 217-A, do Código Penal, o delito estava prescrito. A prescrição ocorreu antes mesmo do recebimento da denúncia. Essa é a interpretação que deve ser conferida ao caso, por ser aquela mais favorável ao réu. Sustento, excelências, que a vedação trazida pela lei número 15.160 de 2025, de que a redução do prazo prescricional não se aplica quando envolver violência sexual contra a mulher, não é impeditivo legal, pois a lei aplicável deve ser aquela vigente na data do crime, prestigiando o princípio tempus regi actu. Aplicando o entendimento das cortes superiores, o termo inicial para fins de prescrição deve ser o mais antigo possível, sendo esta a interpretação mais favorável ao réu. E entre essa data mínima presumível e o recebimento da denúncia, que se deu em abril de 2025, transcorreu uma década inteira. Nenhum marco interruptivo ocorreu nesse período. Excelências, quando o Estado demora 10 anos para acusar e ainda assim não consegue indicar a data do fato, a prescrição não é uma faculdade, ela é uma exigência constitucional. Assim, excelências, a defesa vem pugnar preventivamente e prioritariamente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade em relação ao delito do artigo 217-A. Excelências, se por cautela esta colenda Câmara entender por ultrapassar essa prejudicial, eu gostaria de passar as teses de mérito que se referem à fragilidade probatória e à ausência de elementos mínimos para a condenação. Vejam, excelências, a condenação de primeiro grau se sustenta exclusivamente na palavra da vítima, colhida cerca de 10 anos após o fato. E ainda que a palavra da vítima tenha especial relevância, ela não substitui por completo o dever probatório do Estado, especialmente quando não há laudo médico, não há testemunha ocular, não há indícios materiais
e não há descrição temporal precisa sobre os fatos. Excelências, não se pode deixar de lado que o artigo 158 do Código Penal impõe a realização de perícia quando o delito deixa os vestígios, ainda mais no caso em apreço que se deu contra uma criança, contra um menor. A condenação em crimes sexuais não se pode dar unicamente em relação ao relato da suposta vítima, quando não corroborado por outros elementos. Existe um precedente, um RESP do STJ, que eu gostaria de consignar, o RESP 2.870.036 do STJ, que diz exatamente isso, que em crimes sexuais não se pode dar unicamente em relação ao relato da suposta vítima quando não corroborado por outros elementos. Não existe prova nenhuma da efetiva ocorrência do crime. Além disso, as testemunhas que conviveram com o réu afirmaram que ele não morava no local, não tinha contato com a suposta vítima, não tinha acesso à casa ou ao quarto na época dos fatos, que não havia relação de confiança, autoridade ou ascendência entre o apelante e a suposta vítima. Excelências, mesmo após passados 10 anos, a própria avó, testemunha-chave, que nunca viu nada, relatou que em 2015 cuidava da vítima. Não viu nada de diferente, que o apelante não morava com sua filha nessa época, que a vítima não tinha contato com o apelante, que nunca viu esse contato entre eles, que nunca soube de nenhum abuso que ele possa ter feito contra ela e que ele sempre foi uma pessoa respeitadora. A condenação, excelências, nesse caso, baseou exclusivamente no relato da suposta vítima, sem apoio externo, o que contraria a regra do artigo 155 do Código de Processo Penal e a boa técnica probatória. Excelências, em outro julgado, no ARESP 2.574.658, proferido pela 5ª turma do STJ, restou decidido que, sem outras provas, crime sexual desmentido em juízo gera absolvição. Excelências, a suposta vítima possui atualmente 15 anos de idade e não mora mais com seus pais, e sim com um homem com quem já possivelmente vem mantendo relações sexuais. Quem garante que essa jovem adolescente, buscando retirar a responsabilidade de seu atual parceiro, não busca incriminar outra pessoa? Excelências, a dúvida aqui, no caso concreto, ela é incontornável. O Estado acusador não se desincumbiu de provar que o crime realmente aconteceu. Logo, pode sustentar a acusação com base em presunção prejudicial ao acusado? Entendemos que não, excelências. No processo penal, a dúvida é a absolvição, jamais confirmação automática da condenação. Excelências, mudando a tese de defesa para a questão relacionada à dosimetria da pena, que, ao entender da defesa, restou demasiadamente inflamada, ainda que admitíssemos a condenação, entendemos que a aplicação carece de correção por vários motivos. A pena base foi excessivamente inflada, aumentou em 3 anos, baseada na culpabilidade, nas circunstâncias do crime e na consequência do crime, 1 ano para cada um. Todavia, excelências, as fundamentações são genéricas, não há elementos concretos para justificar o acréscimo. Houve duplicidade de valorização, pois as consequências psicológicas e a suposta ousadia já integram o próprio tipo penal. A Constituição Federal exige maior rigor na fundamentação de circunstâncias judiciais. Nenhuma prova técnica atestou graves consequências psicológicas à suposta vítima. A dúvida sobre a ocorrência do fato deve levar à absolvição do apelante. Todavia, em caso de condenação, a pena base deve se aproximar ao máximo do mínimo legal, dada a ausência de circunstâncias efetivamente desfavoráveis. A sentença aplicou cumulativamente a agravante do artigo 61.2, a linha F, e a majorante do artigo 226.2, ambas fundadas no mesmo fato. Suposto vínculo familiar, afinidade com a tia da vítima.
Excelências, na época do suposto fato, o apelante era apenas namorado da tia da vítima, não exercendo sobre esta nenhuma autoridade. Entendemos pela vedação desse tipo de acúmulo, por configurar bis in idem. Esse ponto, isoladamente, já reduz a pena em aproximadamente uns 3 anos. Para incidir a majorante do artigo 226, inciso 2 do Código Penal, é necessário demonstrar ascendência real, autoridade efetiva, convivência estável, alguma forma de tutela, supervisão ou guarda. Ao contrário do que foi dito pela suposta vítima, a própria tia afirma que esta não a tia não residia com o apelante em 2015 e que este não tinha livre acesso ao local onde o suposto fato teria ocorrido. Inexistem provas de relação de autoridade entre o apelante e a suposta vítima. O apelante não exerce autoridade nunca exerceu autoridade sobre a suposta vítima. A majorante aplicada em metade aumentou quase 7 anos na pena final. Sua exclusão, excelências, é medida de justiça. A aplicação conjunta da agravante e da majorante, ambas do Código Penal, quando inexistente relação de autoridade entre o agente e a vítima, exclui a sua incidência. Incide aqui, claro, bis in idem na aplicação conjunta da agravante e da majorante, quando a única circunstância que as fundamentam é a relação de autoridade. Diga-se, aqui inexistente entre agente e a suposta vítima. Portanto, a defesa entende que existe ilegalidade estrutural na dosimetria da pena, que deve ser um ponto que a defesa pede que seja reanalisado por Vossas Excelências. O apelante ele se encontra preso desde o mês de março de 2025. A sentença negou o direito de recorrer em liberdade porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. Esse foi o único fundamento utilizado pelo juízo. Doutor Alan, entendemos, excelências, que esse fundamento é inválido por ser genérico, por ignorar a presunção de inocência, por não apontar risco contemporâneo, por contrariar o artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Trata-se de prisão automática incompatível com o devido processo legal. O apelante é primário, sem antecedentes, com residência física, aposentado, doente de saúde. Existem várias circunstâncias favoráveis a ele. Portanto, excelências, gostaria que fosse reconhecida a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, que a dúvida, nesse caso, fosse levada em favor do apelante, para que seja afastado da sua condenação e esse possa sair livre. Excelências, eu sei que esse é um caso que apresenta elevadíssima carga emocional, mas juridicamente carece de prova idônea. Eu já vou finalizar, excelência. Por conta disso, excelência, peço respeitosamente que esta colenda Câmara restabeleça a legalidade e assegure o apelante o tratamento que a Constituição garante a todo cidadão. É a manifestação. Obrigado, excelência. Grato, doutor Alan. Com a palavra, a doutora Roberta Coelho, para a manifestação na Procuradoria. Obrigada, excelência. Excelentíssimos desembargadores. Ementa. Apelação criminal da defesa. Estupro de vulnerável e lesão corporal. Pleito de absolvição dos crimes. Tese insubsistente. Palavra da vítima respaldada por outros elementos de convicção. Autoria e materialidade comprovada. Laudo pericial comprovando a escoriação. Manutenção da sentença. Dosimetria. Fixação da pena básica no mínimo legal, incorreta, valoração das circunstâncias judiciais, inocorrência, crime praticado contra vítima de tenra idade, crime que causou traumas psicológicos, automutilação e agressão do autor do fato quando a vítima revelou a verdade, parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. Grato, doutora Roberta. Com a palavra, eminente relator, desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Alan, com quem eu tive o prazer de conversar presencialmente, onde eu já previ que ele iria brilhar
na tribuna como realmente brilhou. Fez uma defesa candente e eloquente do seu constituinte. No entanto, eu já adianto que o meu projeto de emenda está alinhado ao que manifesta a douta representante do Ministério Público. E quero dizer também, senhor presidente, demais pares, que a questão levantada pelo nobre advogado da prescrição, ela não merece ser conhecida. Isso porque, na verdade, não existe a prescrição. Uma vez que, embora os fatos tenham ocorrido no ano de 2015, a vítima tão somente revelou os fatos em 2025, sendo a denúncia, por sua vez, recebida no dia 29 de abril de 2025, sendo esse o primeiro marco interruptivo. A sentença foi prolatada em 19 de setembro de 2025, ou seja, entre os dois marcos interruptivos, transcorreu tão somente 5 meses, não existindo, portanto, prescrição da pretensão punitiva. E é preciso que se diga também, senhor presidente, que o nobre advogado, ele atravessou uma petição que constitui, na verdade, uma segunda apelação. Contudo, essa apelação já havia sido proposta pela Defensoria Pública, de forma que, sem mais delongas, eu passo a leitura do meu projeto de emenda, avisando ao nobre advogado que o inteiro teor do meu projeto de emenda estará à sua disposição logo após a leitura e aprovação chancela dos meus pares, onde eu abordo cada um dos questionamentos levantados pelo nobre defesa. Caso em exame, apelação criminal interposta por AADL contra a sentença do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que o condenou pelos crimes dos artigos 129, parágrafo 13 e 217-A, combinado com o artigo 226, inciso 2, todos do Código Penal, aplicando-lhe pena total de 22 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Questão em discussão. Há 3 questões em discussão. Primeiro, definir se incidem os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, para fim de conhecimento apenas das primeiras razões de apelação. 2. Estabelecer se a prova produzida nos autos é suficiente para absolvição ou manutenção da condenação pelos crimes dos artigos 217-A e 129, parágrafo 13 do Código Penal, e 3. Determinar se a dosimetria da pena deve ser readequada. Razões de decidir. Inicialmente, reconhece a incidência da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, uma vez que a defesa constituída pelo réu, após inclusão do feito em pauta de julgamento, ingressou com novo recurso apelatório de folhas 324, 335, que, na realidade, se constituem em segundas razões de apelação, uma vez que as folhas 214, 225 já constam as razões recursais ofertadas pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, razão pela qual apenas aquela apresentada primeiro deve ser conhecida. Tal conclusão decorre da constatação de que a prática do primeiro ato recursal consuma a faculdade processual, tornando inviável sua repetição. De toda forma, o pleito defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não merece prosperar, uma vez que a denúncia foi recebida em 29 de abril de 2025 e a sentença condenatória disponibilizada nos autos digitais em 19 de setembro de 2025, lapso temporal manifestamente insuficiente para a ocorrência da prescrição. Quanto ao mérito, verifico que a materialidade dos delitos encontra-se
plenamente demonstrada pelos exames do corpo de delito constante dos autos, as folhas 19 e 29, bem como pelas declarações colhidas ao longo da persecução penal. As narrativas apresentadas revelam de forma harmônica a ocorrência de lesão corporal e de estupro de vulnerável praticado contra menor de 14 anos. No tocante à autoria, a prova oral é firme, coerente e convergente. A vítima apresentou relato detalhado, tanto no tocante ao abuso sexual ocorrido quando tinha 7 anos, quanto à agressão física perpetrada anos depois, ao revelar o ocorrido à família. Ressalta-se, inclusive, que a sua narrativa foi mantida com constância, sem contradições internas relevantes, e encontra amparo nas declarações dos pais, especialmente no registro de conversa via WhatsApp, no qual ela rompe o silêncio mantido por anos e descreve espontaneamente os fatos, sem qualquer influência externa. Verifique-se ainda que as versões apresentadas pelo acusado e por sua companheira apresentam contradições internas e externas, destoando do restante do acervo probatório e não sendo aptas a gerar dúvida razoável. Ademais, destaca-se que, embora não tenha sido possível a realização de exame pericial quanto ao crime de estupro de vulnerável, o lapso temporal entre o fato e a revelação não impede o reconhecimento da materialidade conforme entendimento consolidado do STJ, desde que o conjunto probatório seja firme e convergente. Quanto à dosimetria da pena, mantém-se como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, pois a fundamentação concreta demonstrando elevado grau de reprovabilidade da conduta, especialmente pela idade da vítima, audácia na execução e efeitos psicológicos duradouros. Contudo, faz-se imperioso reajustar a dosimetria por equívoco no aumento aplicado na primeira fase, adotando-se o critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima, conforme parâmetros jurisprudenciais. Por sua vez, quanto ao crime de estupro de vulnerável, mantém-se a agravante do artigo 61, inciso 2, letra F, do Código Penal, e a causa de aumento do artigo 226, inciso 2 do Código Penal, pois devidamente comprovada a relação de afinidade entre réu e vítima. Portanto, redimensiona-se a pena do crime de estupro de vulnerável para 18 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, e a do crime de lesão corporal prevista no artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal, para 2 anos, 4 meses e 15 dias, resultando em pena total de 20 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e parcialmente provido. É como eu voto, senhor presidente. Grato, desembargador Helder, como voto, desembargador Sérgio Parente. Acompanho, presidente. Grato, desembargador Sérgio, como voto, a desembargadora Maria Ilna. Acompanho o relator integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Vou à proclamação do resultado. Colegiado, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para conferir-lhe parcial provimento nos termos do voto do destacado relator. Julgamento finalizado. Doutor Alain Gardan, parabéns pela brilhante sustentação, satisfação tê-la aqui na segunda Câmara. Então, a próxima oportunidade. Obrigado, Excelência. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, com esse julgamento aqui, encerra-se a participação da desembargadora Ilna. Caso Vossa Excelência, desembargadora Ilna, queira se ausentar da sessão, fique à vontade. Parabéns pela dedicação, ainda doente, fez questão de participar, a presença de Vossa Excelência, o esforço, para mim, não é surpresa. Um forte abraço, boa recuperação. Item 14 julgado, vamos ao item 15.
Pregou para julgamento a apelação crime 023-4274-29, 2021, 806, 0018, número 5 da pauta 44 de minha relatoria, apelante Milana Pimenta Florença, advogada doutora Laiane Marielle da Silva Freire. Já visualiza aqui a doutora Laiane, seja bem-vinda, doutora Laiane. Consulto Vossa Excelência, a doutora Roberta Coelho, se me dispensam da leitura do relatório. Sim. Sim, Excelência. Pois não. Então, com a palavra, a doutora Laiane Marielle da Silva Freire, pelo prazo de 15 minutos. Obrigada, Excelência. Boa noite a todos. Inicio aqui cumprimentando Vossa Excelência, excelentíssimo presidente desta segunda Câmara Criminal, por sua vez também relator, deste processo e, para a gente não tomar muito tempo, estendo, para os demais desembargadores, cumprimento a desembargadora, a Procuradoria, a pessoa da doutora Roberta, Ministério Público, os demais serventuários, e colegas que ainda estão acompanhando até este momento. Pois bem, Excelência, vou tentar ser breve. Trata-se aqui, os autos de um recurso de apelação, em favor, da Milana Pimenta Florença. O que acontece, Excelências? A Milana, foi presa em virtude, de um processo, de investigação criminal, em virtude, já sendo assim bem direto, em virtude de um relacionamento, que ela vinha tendo em um curto período de tempo com Luciano Costa, uma pessoa que já era ali, investigada, já vinha sendo investigada há um bom tempo, sendo apontado ali como um integrante, uma liderança de uma organização criminosa. Importante ressaltar, Excelências, que a sentença toda, não só a sentença, mas as provas que tem dentro do processo são todos uma extração do celular do Luciano. Não houve nenhum documento, nada pertinente, assim, importante, que foi adquirido dentro do celular da Milana. Então, todas essas provas que tem dentro do processo, elas vieram da investigação que já ocorria em desfavor do Luciano Costa. O Luciano Costa, a Milana conheceu jogando, todas essas informações constam dentro do processo, através de um jogo online, a Milana conheceu o Luciano e ali passou a namorar com ele, acreditando ser, o Luciano, um empresário do ramo de confecções e uma pessoa solteira. Dentro desse relacionamento, a Milana realmente, passou, a ser ali uma pessoa sua de confiança, consequentemente ajudando, gerava ali boletos que este seu namorado lhe pedia. Importante ressaltar que não existe, dentro dos autos, qualquer conversa da paciente, da Milana, com nenhum outro investigado. Todas as suas conversas, toda a extração, todas as provas é tão somente mantendo essa relação com o seu namorado, o Luciano Costa, conhecido aqui, supostamente como integrante de uma organização criminosa. Pois bem, a Milana, foi condenada nos termos do artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, parágrafo 2º. Ocorre que, Excelência, conforme a gente já vem aqui demonstrando, não existe, como dito nos autos, nada, absolutamente nada que comprove, não tem um estándar mínimo probatório da Milana pertencendo a qualquer tipo de organização criminosa. Não existe ali uma adesão, não existe uma consciência, da finalidade da organização, não tem uma participação estável e permanente, não tem nenhum tipo de cadastro, fotografias, codinome, reuniões, qualquer tipo de transação ou mensagem, ou até mesmo uma subordinação dela dentro dessa organização criminosa. Ou seja,
A Milana foi inserida nesse contexto tão somente em virtude do seu relacionamento amoroso com uma pessoa que já era investigada por organização criminosa, supostamente, né, era uma liderança, né? Então, não temos, né, não existe, o Ministério Público, a denúncia em si, ela não traz nada que coloque a Milana no tipo penal deste artigo, exceto as suas conversas realmente com o Luciano. Adentrando, né, Excelência, nessa seara do relacionamento da Milana com o Luciano, a Milana só teve conhecimento de que o Luciano era casado e que tinha filhos, ou seja, né, só entendeu ali que a participação dela foi tão somente como uma laranja em seus negócios quando o Luciano foi preso. Antes dela ser presa, ele já havia, né? Ele tinha sido ali preso, e aí ela tomou conhecimento quando a esposa, né, desse seu namorado, do Luciano, passou ali a visitá-lo, né? Foi que ela entendeu ali todo aquele contexto. E depois, né, da sua prisão, na audiência, a Milana ressaltou, deixou claro qual era a sua participação, sempre frisando, né, que foi tão somente com o Luciano, e assumiu todos os atos que fez e disse: eu gerei boletos em minha conta, porque ele pedia, ele dizia que trabalhava com comércio era um empresário, né, do ramo de confecção, de roupas, e que não podia lhe gerar, então ela entrou neste, né, simplesmente a pedido dele. E aí, Excelências, quanto a isso, né, são inúmeros os julgados que nós temos, né, dos tribunais superiores, no sentido de que a esposa, a companheira, a namorada não tem, né? Não tem nenhum tipo de participação ou até mesmo não pode ali ser condenada, né? Por fato de ser o namorado, por um fato do seu companheiro, né? Então, é neste ponto, né? É neste sentido em que a defesa suplica, né? Pugna aqui para que seja reconhecido que a Milana participou, né? A Milana entrou nesse contexto tão somente em virtude do seu namorado à época. E quanto a isso, não tem dúvidas. A sentença, né, a denúncia deixa muito claro. Ela mantinha um relacionamento com uma pessoa que era integrante de organização criminosa. Então, Excelência, dessa forma, né, assim, entendemos que ela não faz parte, não tem como colocá-la, ou seja, não foi demonstrado aqui pela acusação, então, o que ela fazia na organização? Qual que era o papel dela? Né? Não existe nada, tá? Então, neste ponto específico, né, assim, por ausência, né, do tipo penal que possa ali demonstrar a paciente, a defesa, né, requer inicialmente a sua absolvição. Caso, né, não seja esse aqui, né, superado ainda, caso não seja o entendimento de vossas excelências, entrando aqui, né, no mérito, a defesa entende ainda, excelência, especificamente, né, com relação à dosimetria da pena, que foi aplicada de forma completamente exasperada, né, na questão da sua valoração. Tentando ser bem clara. Ponto 1, a pena base, né, neste caso específico, ela já foi fixada acima do mínimo legal, né? Entendendo também a defesa que foi fundamentada de forma genérica, especificamente falando de crime de organização criminosa, né? A magistrada só entra no mérito da organização criminosa e no contexto social em que a organização criminosa está sendo inserida. Não entrou no mérito em si, não tem na dosimetria da pena, nada referente às circunstâncias pessoais da Milana, enquanto primária, a Milana estava estudando, fazendo faculdade, a Milana nunca teve qualquer tipo de envolvimento, tanto é que não tem nos autos nada que comprove uma participação em organização criminosa, não existe ali o comportamento que ela tenha, né, aquele ânimo de fazer parte, não existe conversas com ninguém mais, além desse seu namorado. Então, não teve ali, né, ao ver da defesa, nenhuma fundamentação específica que justifique, né, essa pena mínima sendo fixada aqui acima do mínimo legal.
Outro ponto importante, né, a defesa entende também, a Milana confessou, né, durante a sua audiência de instrução, a sua participação, a Milana deixou muito claro o que fazia e como fazia. E não foi reconhecido, né, na sua dosimetria, nenhuma circunstância atenuante. Ou seja, mesmo já tendo sido, né, aí, exaustivamente tese fixada, né, pelo STJ, a súmula 545 também do STJ, aonde diz que a confissão ela é apta, né, a abrandar a pena, independente de ter sido ali utilizada na formação do conhecimento do julgador. Então, não houve, né, nesse caso, a aplicação aqui da atenuante pela confissão da Milana, né? E um terceiro ponto, excelência, também, que a defesa, né, pugna, é com relação à aplicação da causa de aumento de pena. A Milana foi condenada, né, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Organização Criminosa, incidindo ali, né, aplicando o aumento no patamar da metade, né, pelo uso de arma de fogo. Ou seja, não houve, excelências, não tem nos autos qualquer comprovação de que a Milana faça parte da organização criminosa, mas incidiu, né, na dosimetria da sua pena, uma causa de aumento de pena, né, do parágrafo 2º, que é do uso de armas. Então, a defesa entende, né, dessa forma que também não deveria ali figurar. Ou seja, não houve a individualização correta, em que pese entender, né, ali que ela teria algum tipo de participação, que a pena dela fosse aplicada de acordo com a sua participação, com o crime, né, em tese ali, comprovado que ela tivesse cometido. Mas, para além, ela foi condenada em organização criminosa com esta incidência do aumento de pena do parágrafo 2º. Né, reconhecido, né, sendo ali reconhecido pela magistrada na sentença, 3 circunstâncias desfavoráveis, e com isso justificou, né, a exasperação da sua pena e também a fixação do regime fechado, tá? Então, dessa forma, excelência, né, a defesa requer, né, inicialmente que seja reconhecido, né, ali a questão da sua confissão, né, pleiteia, caso não entenda pela absolvição, mas que seja reconhecido ali a sua confissão, né, espontânea dentro dos autos do processo e, né, bem como principalmente essa questão do aumento de pena pelo parágrafo 2º, né, já que não se justifica. É o que a defesa requer, né? Inicialmente seja conhecida ali a sua absolvição por não fazer parte, não integrar qualquer tipo, né, de organização criminosa, não sendo este, excelências, o entendimento, pugna pelo reconhecimento, né, da aplicação da sua atenuante pela confissão espontânea, reconhecimento também e redimensionamento da sua pena, né, devendo esta ser fixada aí no patamar mínimo legal, né, tendo em vista as suas condições subjetivas, pessoais, né, enquanto primária, universitária, estava trabalhando, ainda hoje trabalha e estuda dentro da unidade prisional, ela permanece, né, estudando, não tem nada que comprove fazer parte ali, né, de organização criminosa, não devendo incidir essa pena máxima exacerbada, e, né, também, principalmente, a não aplicação desta majorante do parágrafo 2º da Lei de Organização Criminosa. É o que requer, excelência. Muito obrigada. Obrigado, doutora Laiane Marielle, parabéns pela brilhante sustentação. Com a palavra a doutora Roberta Coelho para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Obrigada, excelência. Excelentíssimos desembargadores, ementa, direito penal, apelação criminal, organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, sentença condenatória, recurso defensivo, alegações de nulidade processual, quebra da cadeia de custódia, não cabimento, pleito de absolvição, sentença fundamentada, provas da materialidade da autoria dos crimes, provas digitais e interceptações telefônicas,
dosimetria idônea, necessidade de manutenção da prisão preventiva, parecer pelo desprovimento dos recursos. Grato, doutora Roberta, doutora Laiane, eu concordo em parte com o que Vossa Excelência ponderou na tribuna.